E, gente, olha só, essa semana nós tivemos uma discussão bem polêmica aqui no Morning Show sobre a priorização para fila de vacinação. Estão lembrados? Acho que foi na quarta-feira, é isso, Paulinha? Quarta-feira, né? O debate surgiu após uma coluna do economista Pedro Fernando Neri no jornal O Estado de São Paulo, que defendeu que a população negra teria que se imunizar primeiro, já que estudos recentes para o Brasil mostram que este grupo demográfico é mais tendente a morrer de Covid-19, de se infectar e perder renda durante a pandemia. Bom, e aí a pergunta que ficou aqui na nossa conversa foi a seguinte: como é que nós vamos definir a tipificação negra para esta fila de vacinação? Por isso, nós chamamos aqui o autor da coluna, o Pedro Fernando Neri, para ajudar a gente nesse tema que é tão complexo, é muito delicado, e também para falar de vários outros assuntos da área dele. Fala, Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Maravilha. Pedro, para a gente começar, como é que a gente tipifica quem é negro no Brasil? Boa. Pois é, Paulo, isso é muito difícil, né? Existe um problema, evidentemente, operacional de fazer isso, por mais que essa ideia possa ser atraente, né? Treinar os funcionários, a gente corre risco de ter pessoas sendo discriminadas na fila. Pela repercussão dessa coluna, eu arrisco dizer até que a gente teria risco de episódios de violência. Então, evidentemente que essa ideia mais extrema, vacinar pela cor da pele, teria que se dar, não poderia se dar dessa forma, né? A gente pode vacinar a população negra antes, ou aumentar a imunização da população negra de outras formas. A gente pode usar cadastros federais de beneficiários de programas sociais, a gente pode beneficiar categorias que estão muito expostas, por exemplo, entregadores de aplicativos, empregadas domésticas, faxineiros de empresas terceirizadas, e a gente pode também ampliar a vacinação em localidades mais pobres, que é onde historicamente, tipicamente, a população negra mora mais. Então, de fato, existem formas, eu acho, da gente ampliar a imunização da parcela dessa população, que, de novo, tem estatisticamente maior chance de contágio, tem maior chance de óbito e tem tido perda maior na pandemia, sem necessariamente ter uma fila que as pessoas mostram a cor ali do braço e conseguem a vacina, né? Então essa ideia extrema, de fato, eu acho que vale a gente colocar a bola no chão, ela não seria, digamos, socialmente viável, mas eu acho que a gente tem sim que pensar em esforços para ampliar a imunização da população parda, da população preta, porque ao fim e ao cabo isso se trata de trazer o crescimento da economia de forma mais rápida, isso se trata de vacinar de forma mais eficiente, e não é tão diferente assim do que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado sobre vacinar os informais em 4 meses. Quer dizer, para a economia voltar a andar, a gente tem que diminuir o contágio. Para diminuir o contágio, a gente tem que imunizar a população que está mais exposta. Adriles. Ok, Pedro, concordo com tudo que você falou, mas então por que você escreveu um artigo falando que a população negra tem que ser primeiro vacinada? Note bem, no Brasil a gente tem um consenso que tem 60% de população parda, cerca de 8% de negros retintos. Aí, conforme a régua ideológica da pessoa, se você olha para essa população parda num presídio, por exemplo, ela vai falar que é 90% negro. Se você olha para um restaurante, essa população parda é 90% branca. Se a gente concorda que existe um recorte social, que aí eu concordo realmente com você, que a população parda e negra tem menos renda, está mais vulnerável socioeconomicamente, não seria mais interessante você ter escrito um artigo falando que a população social, mais vulnerável, que pode eventualmente ser mestiça, não poderia estar na linha de frente para vacinação, em vez de falar, porque fica parecendo uma coisa meio sensacionalista, vamos vacinar a população negra. Aí você sabe que é impossível. Como é que você vai dosar a melanina de quem é mais negro, quem é menos negro, quem vai exatamente ser vacinado? Não seria mais interessante você ter escrito um artigo falando vamos vacinar a população socialmente mais vulnerável? Pedro, eu vou pedir para você falar só mais um pouquinho próximo do seu microfone para que a gente possa ouvir bem. Tá bem. Olha, na verdade o artigo fala isso, né? Claro que questão de título sempre tem uma simplificação, né? Então a gente pode querer ampliar a vacinação da população negra fazendo isso de uma forma indireta. Agora tem duas coisas que você colocou, Adriles, que eu acho bem interessantes da gente qualificar. Uma é que essa divisão que considera pardos como parte da população negra, por exemplo, não é um critério necessariamente ideológico. Na verdade, ele é usado no Brasil pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Agora, uma questão que eu queria salientar
comentar, que na verdade não é nem um achado meu, é um achado desses estudos, e que eu acho bem interessante, porque tem muitas dúvidas aí, é que mesmo considerado o mesmo nível de renda, o negro ainda está mais exposto do que o branco. A gente tem dados, inclusive, de que mesmo em hospitais particulares, morre mais o negro do que o branco. Então acho que tem muito para ser discutido aí para entender que vulnerabilidade é essa. Por quê? Por que você acha? Existe um fator biológico ou é social? Porque o negro tem menos acesso à comida, à qualidade de vida? O que você explica isso? Na mesma faixa de renda, um negro morrer, ter mais vulnerabilidade para doenças que um branco? Eu não explico, mas eu especulo o seguinte: eu acho que pode ser sim por questões sociais, como você colocou, e para a parte médica a gente teria que ver com especialistas, mas concretamente a gente sabe que essa população tem mais comorbidades que afetam as chances de sobrevivência com Covid-19. Então acho que esse é um grande debate que precisa ser feito. Eu não tenho todas as respostas, mas o que de fato esses estudos têm mostrado, em particular esse estudo do Rafael Pereira com o pessoal de Oxford, pessoal da USP, é que a população negra, mesmo considerando a questão da renda, ainda que o branco, o pobre, esteja muito exposto também, a população negra tem Mas mais uma vez, Pedro, desculpe insistir nesse assunto. Quando você fala população negra, a gente volta na questão, você fala que o IBGE faz esse tipo de recorte, mas tudo de geografia e estatística. Mas assim, quem ideologiza é quem usa esse tipo de argumento. Se você fala população negra, é mais exposta. Quem é a população negra? É a mais retinta? É a mestiça? Eu, por exemplo, meu bisavô era negro, eu não posso ser considerado negro, então fica completamente turva essa questão. Eu não consigo entender direito por que o negro e quem é o negro que é mais vulnerável sobre questão de saúde. Eu tenho uma pergunta também, posso colar aqui? Fica à vontade. Brevemente colar. Pedro, bom dia. Eu queria discutir mais essa questão social mesmo, Pedro. A gente vê no Brasil, como na maioria dos países, na verdade, a escolha da prioridade da vacina ser pelos grupos mais vulneráveis, né? Os idosos, depois quem tem comorbidades, mas não são aqueles que circulam mais, né? Não são aqueles que estão indo trabalhar todo dia em grande parte. E o que você acha, então, da proposta contrária, que diz o seguinte: não, na verdade, a prioridade não deveria ter sido primeiro os mais velhos, os mais vulneráveis e tudo. Esses deveriam ficar, na medida do possível, um pouco mais isolados, mas o mais importante seria vacinar antes aqueles que circulam mais e que, portanto, propagam mais a doença, que é a população em idade economicamente ativa, que está trabalhando e tudo mais. O que você acharia desta outra prioridade? Seria quase uma inversão, assim, mas o que você acharia dessa outra proposta? Pois eu acho assim, o que a gente conhece sobre essa doença tem mudado ao longo do tempo, né? No ano passado, por exemplo, existia com uma clareza de que os idosos eram mais vulneráveis, eles de fato são bastante vulneráveis, mas agora vocês têm noticiado aí gente jovem morrendo e jovens, ou pessoas mais jovens como eu e vocês, mais preocupadas agora não só em contaminar outros, mas também de morrer, né? Então, de fato, assim, pensando do ponto de vista da matemática, do ponto de vista da própria economia, a gente quer que o contágio diminua. E pessoas que estão no transporte público, por exemplo, ou que estão tendo contato face a face com outras pessoas, de fato, estão mais expostas, não só tendentes mais a se contaminar, mas também mais inclinadas a contaminar outros, né? Então eu acho sim, Joel, que para passado assim essa fase mais crítica da vacinação dos idosos, a gente tem que pensar nessa questão de quem está mais no transporte público, de quem está mais em ocupações vulneráveis, os moradores das periferias que frequentam hospitais piores, moram em residências mais densas, e eu acho que isso é fundamental até para que a gente possa ter uma recuperação da economia mais rápido, né? Não adianta tanto um funcionário público em teletrabalho ser vacinado, não necessariamente ele vai estar mais seguro vacinado numa pandemia com contágio ainda alto do que não vacinado se a pandemia já arrefeceu. Então, mas então você mantém a prioridade dos idosos agora, é isso? Se você tivesse o poder na mão, a caneta, dizer, não, parou os idosos agora, você que está aposentado, fica em casa, agora a gente vai vacinar quem está trabalhando. Você seria a favor disso ou não? O cara que vai no transporte público, ele volta e transmite para os idosos, ou seja, transmite para ele mesmo. Ou seja, o grande foco, eu não sei como é que ninguém pensou isso, é quem está exatamente trabalhando, sobretudo em serviços essencial, a gente quer ouvir a opinião de alguém que discute medicina, isso. dos transportes públicos, enfim, mas vamos lá. Olha, eu não concordo nisso nesse momento. Acho que tem muito idoso para ser vacinado ainda. A gente tem visto também a pandemia ser bastante dura com pessoas próximas aos 60 anos de idade. E muitas localidades do Brasil não estão conseguindo vacinar tão rapidamente os idosos. Em alguns lugares
mais do que em outros, parte dos idosos ainda não foi vacinada. Mas acho que mais para frente a gente pode sim pensar, quando chegar a vez dos jovens, em priorizar aqueles que estão no cadastro único para programas sociais, em priorizar aquele da terceirizado, em priorizar aquele do entregador do aplicativo de entregas, por exemplo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso sim. Perfeito. Paulinha. Pedro, como você entende que poderia dar certo uma parceria da iniciativa privada e pública para aumentar a potência dessa vacinação no Brasil? Como isso poderia dar certo? Porque muito está se discutindo, tem gente que concorda, né? Tem gente que acha que não, é só o SUS, não, o empresário poderia comprar. Como você acha que isso poderia dar certo para ajudar a acelerar essa vacinação? Eu não acho que tenha muito como dar certo, por mais que eu não tenha nenhuma objeção ideológica a essa participação do setor privado, porque existe uma resistência grande das próprias farmacêuticas a não vender para o governo, né? Então eu tenho dificuldade de entender como é que o setor privado conseguiria acesso a vacinas que o governo não tem. E uma segunda preocupação, a gente sabe, seria a possibilidade de ter desvios, né? Ainda que se compre a vacina para vacinar funcionários, a gente tem um risco maior de perder o controle dessas vacinas. Então, nesse primeiro momento, eu não vislumbro como a gente poderia usar o setor privado de forma eficiente. Assim, a restrição parece ser mais de oferta, né, não ter a vacina, do que de distribuição. Se fosse de distribuição, seria interessante, de fato, a gente usar o setor privado para vacinar mais pessoas, mas eu não consigo ver como isso poderia acontecer agora. Vini. Pedro, bom dia. Desde o início da pandemia, a gente teve essa discussão sobre vidas e economia, né? E a gente teve agora, recentemente, divulgado um triste dado de que mais de 120 milhões de brasileiros estão com dificuldades para comer, até porque tivemos aí um aumento também no preço dos alimentos, teve uma pausa ali no auxílio emergencial, que agora está sendo retomado. Enfim, como que você acha que o governo poderia ter lidado melhor que isso, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele reforça que ele foi impedido, né, de adotar ali as suas medidas. Ele sempre foi contra a política do fique em casa, do isolamento, justamente porque ele acha que isso causou ainda mais desempregos, perda de renda para a população. Mas algo poderia ter sido feito pelo governo federal para aliviar um pouco essa situação? Certamente poderia. Na verdade, o governo federal fez no ano passado, né, com o apoio do Congresso Nacional, aquele auxílio emergencial amplo, que teve alguns problemas de foco. A gente viu algumas pessoas recebendo que não deveriam ter recebido, mas naquele período a gente conseguiu até uma redução temporária da pobreza no Brasil, a despeito de mais de 10 milhões de pessoas terem perdido o emprego. Agora, eu acho que o governo errou, sim, na condução em 2021, né? Eu acho que o governo calculou mal a existência ou não da segunda onda. Acho que apostou que a pandemia ia arrefecer e a gente viu o contrário, né? Então, o auxílio emergencial agora de 2021 está chegando de fato tarde, né? Já foram 4 meses no pior momento da pandemia, com as pessoas sem receber renda e não ter como gerar renda, né? O ambulante da rua vazia, enfim. E isso é bem negativo, isso é especialmente ruim para as crianças, né? Que são os adultos da manhã, que vão ter dificuldade de até desenvolvimento cognitivo, passando fome. Então é realmente uma coisa lamentável, até uma coisa absurda. A gente teria condição de, com os recursos que a sociedade tem hoje, de evitar uma situação como essa. Agora chegou o auxílio emergencial, mas ele ainda está num valor muito baixinho, em geral R$150, R$250. Acho que a gente tinha sim condição de pagar melhor do que isso, e agora eu acho que é torcer para esse auxílio ser ampliado e para que a vacinação ande rapidamente, para que a gente tenha a população de volta ao mercado de trabalho e colocando comida no prato nas suas casas. Ou torcer para que esse isolamento irracional acabe, né? Nós estamos aqui conversando e conversamos agora com o colunista do jornal Estado de São Paulo e economista Pedro Fernando Neri. Pedro, obrigado, viu, pelo papo, pela conversa, e volte sempre. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui hoje. Valeu.